saindo daqui da beira do lago, né? E estamos indo para Vielville, que é a cidade velha, a Genebra, que depois se expandiu para baixo. Ela fica em cima de uma colina, né? Claro, na parte alta. E a gente vai conhecer um pouco lá, que está bem preservado. Na minha opinião, não tem nada mais a melhorar. Uma das melhores coisas da cidade é o sistema de transporte público. Quando você chega num ponto, né, na Arrête, você tem sempre esse painel aqui que vai te mostrar quanto tempo falta para passar o seu ônibus. E isso é certeiro. Tem um aplicativo gratuito que você baixa e você vai ter acesso, então, através do aplicativo, você vai conseguir ver onde é a Arrête mais próxima do lugar onde você está, onde é a parada de ônibus, e quais ônibus passam por lá e daqui a quanto tempo ele vai passar por lá. Você consegue também ter trajetos, se você não sabe como chegar em algum lugar. Basicamente, todos os moradores daqui, nós temos o abonamento, que eles chamam, né? Que é você pagar de forma mensal ou anual, e você entra e sai de qualquer transporte do sistema, barco, tram ou ônibus ou trem, à vontade. Os turistas compram na máquina, né? Só que custa 3 francos a cada viagem, que vale por 1 hora. Talvez compense comprar o diário, né? Você tem um que você compra por dia, custa 9 francos, você passa o dia inteiro. Dentro do ônibus tem toda uma etiqueta, tem todo um comportamento que a gente tem que ter, que é aquela questão de deixar as pessoas saírem antes de entrar. É super importante, todo mundo segue isso, e se alguém não segue, é repreendido, quer dizer, uma coisa realmente rígida aqui. Dá lugar, né, para os mais velhos. Você tem alguns assentos que tem a marcação, tem uma plaquinha dizendo que é para pessoas idosas, mas, em geral, sempre que alguém está sentado e vê um idoso entrando, já sai e já cede o lugar. Na cidade tem uma coisa interessante, que não existe lei para serviços reservados aos mais idosos. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem a fila do cinema especial para o idoso, a fila da farmácia, a fila do banco, né? O caixa do supermercado. Aqui não existe isso. Todos os idosos, eles são iguais na fila, eles não passam na frente. Só que o que acontece? As filas são bem menores. Mas é interessante, porque é um país assim, né, com tanta civilidade, os idosos não têm direitos a mais do que os mais jovens. Place du Moulin, que é uma praça também super conhecida, famosa, turística. E o interessante dessa praça, que é mais interessante à noite, mas nós vamos ver, é que no chão você tem esses pequenos ladrilhos, vamos dizer assim, com mensagens, né? E essas mensagens estão nas 6 línguas oficiais da ONU. Então você tem, às vezes, um ladrilho em espanhol, às vezes em francês, às vezes em inglês, chinês, árabe e russo. Muito bacana, porque afinal a gente está numa das 2 cidades sedes da ONU, e à noite esses ladrilhos ficam iluminados, então é super bonito. A gente chegou aqui na base da Vielville, né, na parte de baixo da colina. A gente vai começar a subir e vai entrar na cidade velha, vai ver como era a Genebra original. O muro da cidade antiga que dividia, enfim, a cidade e protegia. Quando a gente começa a subir, a gente percebe a diferença, né, da arquitetura lá de baixo, porque foi toda preservada essa parte bem calvinista mesmo. A gente percebe que é uma arquitetura séria, concisa, né, até mesmo sisuda às vezes, que tem a ver com a religião. Então essa catedral aqui era a igreja da cidade, a única. Ela foi construída no tempo em que a cidade era católica, então ela é uma catedral católica que foi transformada depois em calvinista. Portanto, lá dentro as imagens foram todas tiradas, não tem imagem, mas você percebe que é um altar, que é um tipo de igreja católica, mas sem imagens. Aqui a gente tem a bandeira da Suíça e também do Cantão de Genebra. Então essa é a bandeira do cantão, não da cidade.
E aqui a gente tem a administração municipal, né, que seria a prefeitura. Bom, aqui a gente está numa parte de dentro da prefeitura, no pátio, e muitas vezes eles montam um palco aqui com orquestra, com música clássica, e as pessoas estão passando na rua, escutam e vêm aqui e assistem. Famosa casa onde Rousseau nasceu, né? O interessante é que a grande maioria das pessoas acha que Rousseau é francês, mas não, Rousseau é genebrino, genebrino da gema. E na verdade a família dele tem origem francesa, o avô veio da França para cá fugido, porque era um huguenot, e fugindo porque era protestante, e chegou aqui, se instalou, o pai dele já nasceu aqui, a mãe também é de Genebra, e ele nasceu nessa casa, no dia 28 de junho de 1712, portanto há mais de 300 anos atrás, e essa casa acabou virando um museu, Maison de Rousseau et de la Littérature, ou seja, a casa de Rousseau e da literatura. Lá dentro você tem um grande acervo sobre Rousseau e alguns objetos também. Uma coisa muito interessante também sobre Genebra é o vinho branco da região. Então assim, Genebra produz muito vinho branco, bem menos vinho tinto, e realmente são vinhos fantásticos. Eu posso dizer com toda segurança que estão entre os melhores vinhos brancos da Europa. Espero que vocês tenham curtido bastante o passeio e venham conhecer Genebra e o vinho branco de Genebra. Tchim, tchim!